Estamos aqui na Delegacia Regional de Itabaiana, onde a Polícia Civil efetuou a prisão de 4 pessoas que se identificaram como colombianos e estariam cometendo crimes de agiotagem aqui no município de Itabaiana. Aqui, já ao lado do delegado Felipe Andrade, ele que está à frente dessa operação. 4 pessoas que se identificaram como colombianos e foram presos aqui pela sua equipe. Boa noite a todos, aos ouvintes da Itabaiana TV. Na data de hoje, nossa equipe aqui da Delegacia Regional, localizou 4 colombianos que havia uma reclamação da população dessa prática de agiotagem por parte deles. Então, na tarde de hoje, nossa equipe logrou êxito em identificá-los, foram feitas as abordagens e eles foram presos. Eles foram encontrados com uma quantidade de dinheiro, cartões de empréstimo, né, a juros, é uma prática que eles fazem e que eles não têm autorização legal. Então eles foram autuados por agiotagem, né, a usura real, e dois deles também por associação criminosa, porque fazem parte de uma associação criminosa específica, estável e permanente para a prática desses crimes específicos de agiotagem. Então a população já havia feito essa denúncia e na tarde de hoje a gente logrou êxito em realizar essas prisões. Como é que era realizado esse tipo de crime por eles? Eles visitavam as lojas, eh, ofereciam o serviço deles a comerciantes ou oferecia a outras pessoas também, doutor? A gente conseguiu obter agora à tarde que eles trabalhavam especificamente, era um local mais específico do trabalho deles, os comerciantes. Então o foco, o locus desses presos eram exatamente os comerciantes que pegavam esses empréstimos, né? E eles cobraram um juros excessivo, não legalmente permitido, e aproveitando-se que Itabaiana é uma cidade de comércio premente, faziam esse tipo de cobrança. E as pessoas até acabavam contraindo esses empréstimos e, felizmente, se atrapalhavam financeiramente e ficavam com essas demandas aí desses colombianos, perdiam a sua tranquilidade e procuraram aqui a delegacia de polícia. Quantas pessoas participam desse grupo? Apenas 4 foram presos, mais pessoas podem ser presas? Conseguimos identificar, conseguimos prender 4 agiotas, né, que emprestavam esse dinheiro a juros. Desses 4, 2 conseguimos obter elementos de associação criminosa, que eles estavam envolvidos com um grupo maior. Os outros 2 estavam envolvidos nessa prática de menor escala, mas os 2 conseguimos identificar que eles fazem parte de um grupo criminoso específico na prática da agiotagem, razão pela qual eles permaneceram presos aqui na delegacia de polícia. Eram juros abusivos? Como era que era feito esses empréstimos? Rapidão, toda a questão de empréstimo a dinheiro a juros é uma questão que deve ser tomada, né, pela União. É necessária uma autorização para essa prática que eles não tinham e eram a juros mesmo. E essa prática causava tormento assim na população. Inclusive, no início do ano recebemos uma informação, inclusive um outro colombiano foi conduzido aqui e preso, dando conta de práticas exacerbadas. Eles chegavam nos estabelecimentos, inclusive queriam até mesmo, quando não houvesse pagamento, realizar até o decote, pegar algumas mercadorias em troca para abater esse pagamento. Eles chegavam a ameaçar as vítimas? A gente, dos de hoje, a gente não tem relatos de extorsão, mas vamos investigar também essa possível prática. Já temos relatos anteriores de extorsão, de ameaça, sim, mas pelos que foram presos hoje, até o presente momento, não foram encontrados esses elementos. Porém, a gente solicita que a população venha à delegacia de polícia e faça esses registros. Eles estavam morando aqui, residindo aqui em Itabaiana? Não todos eles são de Aracaju e vinham para Itabaiana exatamente para essa prática, né, de agiotagem. No caso, são colombianos que estavam morando em Aracaju e fazia prática de agiotagem aqui em Itabaiana. Sim, a gente também se preocupa com a questão de legalidade desses estrangeiros, né? 2 deles não têm autorização para estar aqui, estão na condição de ilegalidade. Então a gente vai comunicar também à Polícia Federal para que tome as medidas, a adoção das providências legais em face desses colombianos. A gente percebeu ali uma grande quantidade de cartões
né, que eles passavam para os clientes, né, e percebemos também nessa apreensão feita pela sua equipe uma quantidade em dinheiro também, né? Você poderia relatar quanto foi recuperado em dinheiro e se esse dinheiro vai ser colocado, vai ser entregue de volta às vítimas, como é que vai ser a situação? Na verdade, a gente apreendeu quase R$ 1.200 aproximadamente com um deles. Esse dinheiro é todo criminoso e deriva desses juros abusivos, dessas práticas de abusividade. Então, esse dinheiro ele vai ser depositado judicialmente para que o juiz determine seu encaminhamento, mas não de forma alguma voltados para eles. Como eu disse, é um dinheiro obtido criminosamente. Com relação à quantia apreendida, como eu falei, 1.200 com um e mais uma outra com outro. Mas a gente sabe que esse pessoal que tem essa prática, ele geralmente tem alguém maior por trás que fica com a maior quantidade, o que a gente também vai investigar. O senhor ouviu agora há pouco, né? Ouviu os quatro ali. O que é que relatou eles ali no seu depoimento? Todos são ouvidos, relatam com bastante similitude, que trabalham emprestando dinheiro a juros, alegam alguns deles, um ou dois que não acreditam ser uma prática criminosa, que a gente não concorda, porque eles são experientes, já trabalham com esse tipo de prática até no país de origem, mas negam que conhecem a prática criminosa e que emprestam dinheiro a juros a mando de uma pessoa maior na escala de comando, que a gente também vai investigar. Ontem, aqui no município de Itabaiana, houve um homicídio. Um comerciante acabou sendo vítima de homicídio por arma de fogo. E os boatos que foram circulados, inclusive nas redes sociais, é que esses colombianos eram os principais suspeitos. Eles teriam assassinado o comerciante, o Enderson. O que é que você pode dizer sobre isso? Esses elementos que foram presos hoje, eles têm participação direta no homicídio de ontem? Rapidão, com relação ao homicídio de ontem, é importante destacar a nossa paz social aqui em Itabaiana. Há aproximadamente um ano não tínhamos homicídio com arma de fogo. Infelizmente aconteceu na data de ontem. Desde que tomamos conhecimento, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui da Delegacia Regional de Itabaiana está trabalhando incansavelmente na localização desses criminosos que cometeram esse crime. Então essa investigação fica a cargo de um outro setor, que não é o qual eu presido, mas que está trabalhando. As diligências já adotadas tramitam no DHPP, mas o que eu posso adiantar é que esses colombianos de hoje, que foram presos hoje, aparentemente não têm ligação com o homicídio praticado no dia de ontem. No entanto, a gente não descarta qualquer nenhuma linha investigatória, mas as diligências elas continuarão a cargo do DHPP. Então, no caso, essas prisões já são uma investigação feita pelo senhor e já vem sendo investigada há outros dias e não relacionada ao crime de ontem. Isso. Essas prisões que ocorrem hoje, elas são apartadas da questão do homicídio, porque fazem parte de um outro setor e dizem como um sucesso nessas diligências relativas a essas práticas de agiotagem. Então, são coisas diferentes que basicamente teve essa coincidência no dia de hoje, mas que são coisas totalmente, até o presente momento, diversas. Então, para fechar aqui, a participação desses rapazes que foram presos hoje, os colombianos, não tem nenhuma ligação com o crime de ontem. Nesses colombianos que foram presos hoje pela minha equipe relacionados à agiotagem, essas participações não estão apontadas para o homicídio de ontem. No entanto, as investigações elas continuam para a gente identificar esses autores do homicídio do comerciante. Como é que fica a situação dos quatro agora? Eles vão ficar presos, serão encaminhados para uma audiência de custódia em Aracaju? Como é que fica? 2 deles foram autuados em flagrante por usura, né, que é a agiotagem, e associação criminosa, serão encaminhados à audiência de custódia em Aracaju. E outros 2, eles entendemos que eles têm uma participação menor na escala e que a participação deles poderá ser descortinada em um momento futuro e foram autuados, fizemos um termo circunstanciado de ocorrência, foram liberados. Mas, como eu disse, os outros 2, a gente conseguiu elementos que eles integram a associação criminosa somente para esse fim, foram autuados e serão apresentados à audiência de custódia. Obrigado, delegado. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a todos. Boa noite. Muito bem, aqui da Delegacia Regional de Itabaiana, repórter rapidão com imagens de Federico Delícias para o programa Itabaiana no Ar.